A Yukimi é uma personagem secundária em The Eminence in Shadow, mas que ainda assim foi interessante de se ver. Seu passado não é extremo ou profundo, embora ainda seja bem triste de se ver. Ela sinceramente não tem uma grande importância para a história, mas também foi bem interessante os poucos momentos de história que ela teve até agora. Então hoje, vamos falar sobre a Yukimi, fatos e curiosidades que vocês podem não saber sobre ela ainda, mas que precisam saber e que vão querer saber também. Em primeiro lugar, e começando pelo seu passado triste. Como sabemos, sua vila foi atacada quando ela era uma criança, e foi naquele momento em que a mesma perdeu tudo. E isso faz com que tanto a Yukimi quanto a Zeta, meus amigos, tenham um passado em comum, sabiam disso? Se você parar para perceber, isso de fato é verdade. As duas são as únicas garotas sobreviventes de suas respectivas famílias e tribos, das quais também são raças de homens besta. Obviamente, as duas tiveram circunstâncias diferentes para cada acontecimento, já que os dois casos aconteceram por motivos diferentes, mas no fim de tudo, os dois ainda aconteceram com um culpado em comum, que seria o culto do Diablos. Basicamente, a história da Yukimi e da Zeta é bem parecida mesmo. Em segundo lugar, e isso vocês já podem ter deduzido, mas a Yukimi é surpreendentemente poderosa, sabiam disso? Ela é poderosa o suficiente para estar no nível para a par com membros de alto ranking do Jardim das Sombras, meus amigos. Além disso, ela também é uma mulher besta, o que define definitivamente que ela será mais forte que pessoas comuns. E sendo um membro da tribo da raposa espiritual, o número de caudas dela aumenta conforme ela fica mais poderosa, e a Yukimi possui 9 caudas, nos mostrando a sua força. Obviamente, não temos dúvidas que ela é inferior a Elizabeth, o Shadow e a Aurora, porém, ainda assim, ela é muito poderosa. Ela não é uma das personagens mais poderosas do mundo como as potências que eu acabei de falar, mas, sem sombra de dúvidas, está nos mais altos rankings deste mundo. Em terceiro lugar, mas claro, embora a Yukimi seja muito poderosa, o maior ponto forte dela, na verdade, é a sua inteligência. Embora uma grande característica dos homens besta é que eles são meio idiotas e simples, eles realmente não são muito inteligentes e intelectuais, a Yukimi vem de uma tribo especial neste quesito. A raça das raposas espirituais é conhecida por ser uma raça bem astuta e inteligente, mais do que os seus pares bestas. E nós podemos ver isso justamente pelas ações da Yukimi durante o arco do John Smith. A Yukimi demonstrou ter uma grande inteligência e saber planejar, bolando vários planos para se aproveitar do confronto entre a Mitsugoshi e a Aliança, enquanto, é claro, crescia sua própria empresa e fazia negócios debaixo dos panos. Ela se mostrou ser muito calculista e observadora, tanto para os seus negócios quanto para os seus aliados. Além disso, ela também demonstrou habilidades que normalmente nós só vemos em pessoas de alto calibre do mundo dos negócios, ou seja, empresários realmente bons e experientes, e ela demonstrou que está no mesmo nível que eles. Em quarto lugar, mas além da sua inteligência, a força da Yukimi que eu citei antes também vem em grande parte da sua tribo. Além de serem conhecidos por sua inteligência e astúcia, as raposas espirituais também são uma das tribos de homens besta mais poderosas deste mundo, onde, é claro, eles são bem famosos dentre a sua raça. Eles possuem uma grande força, uma incrível destreza e habilidades sobrenaturais focadas principalmente no engano e na furtividade. Além disso, pelos membros da sua tribo serem muito bonitos e aparentemente frágeis, já que embora ela seja muito poderosa, ela não aparenta isso, isso faz com que seus inimigos o subestimem e assim seja mais fácil de os derrotar. Afinal, se alguém te subestima, você tem a vantagem sobre isso. E Yukimi, sendo a governante dessa tribo e, claro, um membro dela, compartilha todos esses aspectos e, claro, suas vantagens. Por cima disso, ela ainda possui uma audição sobrenatural, uma visão noturna e até mesmo um olfato bem mais sensível que o normal, junto com outras habilidades bem mais desenvolvidas. Basicamente, a Yukimi é um alto ranking deste mundo.
mundo. Agora, em quinto lugar, e como sabemos, grande parte dos negócios da Yukimi dentro da cidade sem lei são os seus bordéis. Ela é extremamente poderosa, dona de uma grande organização e fundadora de uma grande empresa, mas ainda, grande parte de seus negócios são os bordéis da cidade sem lei. E a própria Yukimi, vocês podem acreditar ou não, é uma acompanhante de luxo do mais alto ranking. Normalmente você esperaria que, como a dona de tal lugar, ela não se sujeitaria a esse trabalho, ou pelo menos, é claro, ela se manteria afastada disso. Mas muito pelo contrário, a Yukimi já trabalhou no ramo, e foi inclusive trabalhando assim que ela conseguiu alcançar onde está atualmente. Praticamente a maior parte do que ela conquistou foi em cima dessa fundação. Ela trabalhou assim e conquistou o que tem hoje em dia para que não precise mais o fazer. Em sexto lugar, e como uma acompanhante do mais alto nível, nós não sabemos com quantos homens ela já se deitou, mas sabemos que ela não se permitiu ter nenhum filho e nem quis nenhum até hoje, por conta de seus objetivos e planos para o futuro. Além disso, não sabemos quem conseguiu o privilégio de se deitar com ela, ou se foi pago, e claro, caso tenha sido pago, quanta fortuna a pessoa teve que gastar, porque sinceramente, para ficar com ela, eu duvido que tenha sido menos que um tesouro. Também não sabemos qual método a Yukimi e suas subordinadas usam para não engravidar, já que neste mundo, se eu não me engano, até agora não existe preservativos. Então elas usam algum método até agora desconhecido, mas elas conseguem sim não engravidar, o que é muito importante para os negócios, já que nesse ramo, bom, engravidar não é uma coisa muito boa para nenhum dos lados. Em sétimo lugar, e embora não saibamos com quantos homens e quais foram os privilegiados por se deitarem com a Yukimi, sabemos que todos provavelmente eram pessoas necessárias para os seus planos. Um exemplo é justamente o Shadow, que é alguém extremamente poderoso e que seria muito útil para ela, e assim que ela soube dele, ela tentou o seduzir. Tendo em vista isso, podemos dizer que apenas pessoas poderosas e que ela considera importantes para seus planos foram as pessoas com as quais ela se deitou. E do que nós sabemos, o Shadow foi o único homem até agora que já rejeitou o charme da Yukini, que já rejeitou se deitar com ela. E claro, a desapontando bastante para sua surpresa, já que antes nenhum homem jamais fez isso com ela. Em oitavo lugar, e agora falando sobre os negócios da Yukimi, o anime e o jogo dão a entender que a Yukimi possui uma perspicácia sobrenatural, quase como uma clarividência, por assim dizer. E isso acontece porque os sentidos de visão e audição dela, pelo menos o que nos é mostrado no anime, são extremamente potentes, a um ponto incrível. Eles permitem que ela saiba como as suas subordinadas estão operando na cidade sem lei, mesmo sem estar próxima delas para saber. E isso levando em conta que suas subordinadas podem estar se escondendo ou, claro, no meio de um tumulto. E nós sabemos sobre esse sentido dela porque nós vemos que ela percebeu de longe a Marie fugindo do seu serviço. Vocês se lembram da Marie, essa garota salva pelo Cid durante o incidente da cidade sem lei? Então, durante todo aquele tumulto após ser salva por Cid, ela decidiu largar o seu trabalho, escapar dali e fugir da cidade sem lei. E a Yukimi, lá no meio daquela luta, no meio de todo o tumulto que assolava toda a cidade, percebeu isso. Ela percebeu a fuga da Marie, mesmo estando muito longe e no meio do caos. Isso nos mostra os sentidos dela. Em nono lugar, onde é através desses sentidos que nós sabemos que a Yukimi, embora uma governante e alguém bem poderosa, não é alguém ruim. Durante o arco da cidade sem lei, no meio daquele caos inteiro, ela sentiu a Marie fugindo do seu trabalho e da cidade. Mas, mesmo assim, ela deliberadamente deixou que a garota fosse embora. Na verdade, além de deixar que a Marie escapasse daquela cidade e do trabalho horrível que a matava por dentro, ela ainda desejou que ela tivesse uma boa vida e estava curiosa para saber se ela seria capaz de tal feito. Onde parece que a Yukimi, embora tenha trabalhado muito duro neste ramo e conquistado muitas coisas graças a isso, não é completamente uma pessoa ruim. A garota quis sair porque estava sofrendo e ela simplesmente deixou que acontecesse. Em décimo lugar, e agora que a Yukimi é muito bonita,
todos já sabemos, mas sabiam que isso está num nível sobrenatural? Através do treinamento da magia dela, além claro do seu desenvolvimento corporal e do despertar do poder da sua raça, a Yukimi meio que adquiriu uma beleza e sedução extremamente fortes, naturalmente e sobrenaturalmente. E inclusive a parte sobrenatural da sua beleza e do seu charme vem do seu clã, sendo um poder inerente da sua tribo. A sua beleza é tão forte que faz praticamente todos os homens, não importa a raça, se sentirem fortemente atraídos por ela, sem colocar nenhuma resistência sobre isso. Um exemplo é que a sua beleza é tão grande que apenas de olhar para os olhos da Yukimi, uma pessoa ficará imediatamente em um transe por ela, a pessoa ficará caidinha por ela. Basicamente, a pessoa será encantada pela Yukimi apenas por olhar em seus olhos. Em 11º lugar, a Yukimi vê sua beleza como uma faca de dois gumes, já que por um lado isso ajuda e por outro lado pode ser inconveniente. Bem, o lado bom é que facilita suas lutas e claro, seu trabalho. Quando ela está lutando, ela usa sua beleza para baixar a guarda de seus inimigos, conseguindo assim os finalizar mais rapidamente, principalmente quando ela deliberadamente quer seduzir alguém e assim usa ativamente o seu poder de charme. Quando ela faz isso, mesmo seu inimigo sendo extremamente focado e poderoso, não consegue resistir ao charme dela e sim é encantado pela mesma. E assim ela consegue, é claro, finalizar seu oponente. Por outro lado, como uma acompanhante noturna, ela usa o seu charme para, é claro, baixar a guarda deles e conseguir assim atingir seu objetivo, que é, bom, dormir com eles. Em 12º lugar, porém, o lado inconveniente de sua beleza é que isso é demais e chama muita atenção para o seu gosto. Ela é tão bonita e o seu poder sobrenatural de charme é tão forte que ela acha necessário cobrir seu rosto com o seu chapéu, como nós vemos nas primeiras aparições dela. E claro, vale a pena lembrar que isso é apenas no anime, porque no mangá e na light novel ela não cobre o seu rosto. Porém, aquilo, ela precisa cobrir seu rosto pelo menos no anime e no jogo, porque ela é tão bonita que pode acabar criando problemas, como por exemplo, os homens com os quais ela não quer lidar, começando a importunar ela por conta de terem se apaixonado ou se encantado pela mesma. Então, embora ela possa usar sua extrema beleza para ganhos próprios, isso também pode voltar para morder ela caso ela não controle apropriadamente. No final, de fato, é uma faca de dois gumes. Em 13º lugar, porém, mesmo sendo alguém bem ambiciosa e com grandes planos, a Yukimi também é alguém que não se corrompeu, sabiam disso? Ela é uma das poucas pessoas deste mundo, se não mesmo a única pessoa que nós conhecemos, que rejeitou o poder dado pelo culto do Diablos. Ela não quis tomar suas pílulas que lhe dariam mais poder e rejeitou a oferta deles, onde inclusive quem lhe fez a oferta foi o seu ex, Getan. A Yukimi é alguém que cresceu a sua influência, poder e status puramente pelo seu próprio trabalho duro e aproveitando as oportunidades que surgiram em sua frente com o tempo. Ela passou por tempos muito difíceis, trabalhou duro e perseverou para chegar até onde está. Tudo que ela conquistou não foi graças ao culto do Diablos. Em 14º lugar, e agora falando sobre a origem da própria personagem e em suas inspirações, a Yukimi é claramente inspirada no folclore japonês. O nome Yukimi faz referência às donzelas da neve, também chamadas de Yukionas, e são belas yokais que vivem em ambientes nevados e que, claro, controlam o poder da neve e do frio, do gelo, onde inclusive o nome Yukimi, o Yuki significa neve, reforçando ainda mais essa referência sobre Yukionas. Junto disso, o seu design é claramente inspirado nas kitsunes, as raposas yokais da mitologia japonesa. E como cereja no topo do bolo, a sua aparência, comportamento e personalidade são muito parecidos com Tamamo no Mai, uma personagem, uma lenda do folclore japonês. Então, no geral, a Yukimi como um todo é inspirada na mitologia japonesa, o que é bem legal, diga-se de passagem. Agora, por último, mas não menos importante, em 15º lugar, embora a Yukimi seja
extremamente poderosa e seja a governante da Torre Branca, ela não é conhecida por matar pessoas. Ela é conhecida por sua liderança firme e decisiva, mas diferente de muitos outros governantes em outras séries ou até mesmo no próprio The Eminence in Shadow, a Yukimi não mata, pelo menos em sua maioria, aqueles que se opõem a ela. Muito pelo contrário, ela joga com inteligência. Mesmo sendo muito poderosa, ela lida com suas oposições através da astúcia e planejamento, não lidando com seus oponentes e ameaças com sua força. Claro, existem exceções e momentos em que de fato ela luta e usa força contra as outras pessoas, mas na maior parte das vezes, e o que faz ela ser conhecida por isso, é que a Yukimi gosta mais de ser diplomática. Se surge um problema, ela vai se livrar dele através do seu planejamento e da sua inteligência. Ela não vai sujar suas mãos, mas ela vai esmagar seus inimigos, de maneira que apenas ela pode fazer, jogando o seu próprio jogo. Mas bem, por hoje é isso, então se eu errei alguma coisa ou se você tem algo a adicionar em cima destes fatos, comenta aí embaixo para compartilhar com todo mundo e claro, iniciar aquela discussãozinha bem legal. Deixe o seu gostei embaixo se você curtiu o vídeo para me apoiar e claro, ajudar mais pessoas a assistirem este conteúdo. Se puder, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, que eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.